Olá pessoal, então bem-vindos aqui à nossa aula sobre Química Analítica Qualitativa, né? Essa aula ela tem o princípio de passar para vocês os conceitos básicos do processo de separação e identificação de cátions do grupo 1 da Química Analítica, né? Esses cátions do grupo 1, eles são cátions especificamente determinados pela sua característica de formarem precipitados com ou na presença do reagente de grupo específico para o grupo 1 da química analítica. E qual que é esse reagente de grupo? É, então, de fato, o ácido clorídrico, né? Como nós já vimos, o ácido clorídrico, então, vai reagir com as espécies de interesse e vai formar os precipitados, os respectivos precipitados dessas espécies, da prata, do chumbo e do mercúrio, tá? Bom, vocês sabem que nós não realizaremos o protocolo para separação e identificação do mercúrio, nesse caso, justamente por conta dos seus aspectos de toxicidade, né? Então, para evitar qualquer problema dentro da aula de laboratório, nós não realizaremos a separação e identificação de mercúrio nesse caso, tá ok? Bom, então, sobra pra gente prata e chumbo. Antes da gente começar o protocolo de identificação dessas espécies, eu quero retomar aqui alguns aspectos importantes da organização da bancada para o experimento, tá? Então, na verdade, a gente vai preparar a bancada de antemão e tomando todos os cuidados e os aspectos de organização, e aí, então, a gente vai dar início ao protocolo específico, de acordo com o que está descrito na apostila de vocês, para realizar a separação e identificação desses cátions. Então eu vou pedir para que vocês olhem para a bancada agora, nós temos aqui uma outra visão de uma outra câmera, tá? Então, de novo, aquilo que eu expliquei para vocês na primeira aula, né? Como que vocês encontrariam a bancada em laboratório quando vocês viessem para um experimento dentro da aula de Química Analítica Qualitativa? Vocês teriam a organização básica da bancada, que é a presença do bico de Bunsen, tá? Do nosso suporte com a cerâmica refratária aqui em cima. Nós também temos uma estante para suporte de tubos de ensaio. Nós temos o nosso famoso reagentário, tá? O reagentário e aqui atrás a sua fichinha de identificação de cada reagente nas bisnagas. Nós temos também uma caixinha com as micropipetas, tá? Então isso é um ponto importante. Essas caixinhas com micropipetas, elas não ficam em cima da bancada, mas eu deixei aqui para mostrar para vocês de onde vocês recolheriam, tirariam as micropipetas. Bom, o que mais? Nós temos aqui as famosas pinças de madeira, as tetinas de sucção, né? Nessa caixinha preta aqui, nesse potinho preto. E lembrem, 3 beckers de 250 ml. Tá? 3 beckers limpos de 250 ml. Nós temos também vidro de relógio e uma caneta marca texto. Na verdade, é uma caneta para marcar vidro, né? Essa caneta ela é importante aqui na nossa disciplina para rotular tanto os tubos de ensaio como os beckers que forem utilizados no experimento. Bom, essa é a organização básica da bancada. Nós vamos recolher ou nós vamos pegar aquilo que for necessário e o restante a gente vai tirar daqui de cima para deixar a bancada limpa, organizada e segura para facilitar o trabalho da gente durante o experimento, tá? Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês, então não fica ali em cima, até porque é grande, né? Na verdade é uma caixa cheia de tubos de ensaio. Vejam aqui, ó. Essa caixa gigante, cheia de tubos de ensaio, ela não fica ali também na bancada, pelo seu tamanho, mas é uma caixa disponível para vocês. Sempre que vocês forem realizar algum experimento na analítica, vocês vão, então, com a estante, recolher ou pegar um número específico de tubos de ensaio, limpos, né, preferencialmente os mais limpos e os melhores, né, os menos arranhados, e vão deixar armazenado ali para utilização durante o experimento, tá? Bom, primeiro passo, eu acho que eu mostrei para vocês as informações principais, mas nós temos um primeiro passo. Lembrem que antes de vir para o laboratório é fundamental que vocês leiam o protocolo de antemão, porque lendo o protocolo de antemão vocês vão ter a certeza de quais são as etapas principais desses experimentos ou do experimento que vai ser feito durante a aula, tá? Então, como eu já li o procedimento, o que eu vou fazer? Sabendo que nesse procedimento eu tenho etapas de aquecimento da amostra e eu tenho que tomar cuidado com as etapas de aquecimento, uma vez que essas etapas elas precisam ser feitas com a água já na temperatura
adequada para o aquecimento, eu vou garantir que eu tenha, então, aqui, na minha posição sobre o bico de Bunsen, um becker. Então eu vou, dentre os 3 beckers que eu tenho, eu vou escolher aquele mais arranhadinho, né, o mais gasto, e vou usar esse becker aqui como um suporte, na verdade, um recipiente para colocar a água para o meu banho-maria, tá? Então, um becker qualquer, desse 250, eu vou coletar a água da torneira. Então eu venho aqui, a gente tem uma torneira perto da bancada. Preencho o meu becker com água de torneira, tá? Então vejam que a água do banho-maria não precisa ser uma água deionizada ou destilada, justamente porque essa água ela não vai entrar em contato com o reagente ou com a amostra a ser analisada. Isso é um ponto importante. Tá? Eu estou vendo que tem uma sujeirinha, uma poeirinha aqui em cima da chapa, então o que eu faço? Pego um pedacinho de pano, limpo, né? Isso aqui vai ajudar na transferência de calor. E é claro, né, de novo, quando a bancada é a nossa bancada, nós vamos sempre priorizar um ambiente organizado e limpo para os nossos experimentos, tá? Então, sempre cuidem da limpeza da sua bancada, uma vez que o seu ambiente de trabalho vai facilitar, vai garantir a você, na verdade vai facilitar ao seu protocolo um desenvolvimento um pouco mais organizado e mais assertivo nos experimentos, tá? Então, tô vendo agora que tá tudo bem, ó, tá limpinho, não tô sentindo nenhuma poeirinha aqui atrapalhando. Vou colocar a água para ferver. Esse é um primeiro ponto importante, tá? Hora de ligar o bico de Bunsen, né? Então tenho aqui também à disposição uma caixinha de palito de fósforo. Verifiquem, né, aqui se o bico de Bunsen, o registro dele está fechado. Vou abrir o registro geral aqui da bancada, tá? Fecho a janela principal aqui embaixo. E aí, sem pressa, com cuidado, sem estar próximo, o rosto próximo ao bico de Bunsen, acendo o meu bico de Bunsen. Bom, cuidado com a chama, já expliquei isso, né? Uma vez a chama acesa, eu abro essa janela aqui para permitir a entrada de oxigênio e facilitar o processo de combustão aqui no bico de Bunsen, né? Para garantir que a gente tenha uma combustão quase que completa no processo. Então, devolvo aqui. Esses são alguns pontos fundamentais na organização da bancada, né? Lembrem, sempre que o protocolo exigir aquecimento em banho-maria, a primeira coisa que você vai fazer é, estando com a bancada com os materiais respectivos para o procedimento, a primeira etapa a ser feita é colocar água para aquecimento. Porque esse processo leva um certo tempo, né? E como ele leva um certo tempo, eu não quero depois, lá na frente, ter que desprender muito tempo esperando a água ferver enquanto a amostra já está pronta para aquecimento. Tá? Então, primeiro ponto, deixo a água sob aquecimento. Agora, o que eu faço? Eu vou separar os materiais necessários para o protocolo. Tá? Então, sobram aqui dois beckers limpos. Lembrem, com a caneta, aí eu utilizo uma caneta marca-texto, uma caneta para marcar em vidro, na verdade, e vou rotular aqui, né? Um becker eu vou chamar de descarte. Vejam, descarte. O outro becker eu vou chamar de água limpa. Pode escrever grande, tá? Não tem problema não precisa escrever pequenininho, não. Porque aí a chance de você errar o becker é menor, né? Você vai conseguir ler mais fácil ali durante o experimento. Então vejam que a gente tem que pensar no protocolo experimental
da forma que, durante a execução do protocolo, você gaste menos tempo e menos energia tendo que pensar sobre detalhes simples, então você consiga guardar essa sua energia, ou essa sua concentração, essa sua atenção, para os detalhes que de fato importam, que são os detalhes na execução do processo. Tá? Então, vejam aqui, agora que eu tenho 2 beckers, lembra, o becker de água limpa vai ser um becker onde eu vou colocar água deionizada. Tá? Então, sempre becker com água limpa, água deionizada. Eu posso pegar a água deionizada que está aqui na piceta, também é uma água limpa, como eu posso ir até o tonel de água deionizada que fica ao lado da pia, e eu posso coletar água direto dali, até porque é um pouquinho mais rápido, né? A abertura da torneira é um pouquinho maior. Então eu vou até a pia e vou coletar água deionizada, vou colocar água deionizada aqui. Tá? Lembrando de abrir o registro do tonel de água deionizada, deixo sair um pouquinho da água para lavar o bico, a torneira do tonel de água. Tá? Depois eu lavo uma vez ou 2 vezes o meu becker com a água deionizada e depois eu coleto a água deionizada para utilização no experimento. Então é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então vocês vão acompanhar aqui. Abro um pouquinho. Agora lavo com água deionizada o becker 1, 2 vezes, descarto essa água e então agora coleto a água necessária para o meu experimento. Muito bem, becker com água limpa. Bom, outra coisa que eu vou precisar nesse momento são as micropipetas, né? Então lembrem que a gente vai trabalhar com micropipeta, que vai ser uma ferramenta de transferência de líquidos aqui, né? Então vou abrir a famosa caixa de micropipetas com muito cuidado para não quebrar a micropipeta, pipeta Pasteur nesse caso, né? E para não se cortar, tá? É um material extremamente frágil, com uma ponta muito pequenininha, muito afiada, então a gente tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com esse tipo de vidraria. Tá? Então, pego uma micropipeta, coloco aqui na sua extremidade superior a tetina e deixo a micropipeta separada aqui em cima de um papel limpo, tá? Um papel toalha limpo. Não quero que essas micropipetas entrem em contato com a bancada de laboratório, porque eu nunca sei o nível de contaminação da minha bancada, tá? Então, deixo aqui pelo menos umas 3 micropipetas. E aí, o que eu faço? Tiro a caixa. Tiro essa caixa de micropipeta daqui de cima e também tiro o pote com as tetinas de sucção, né? Porque elas não vão ser úteis nesse momento, então não quero esse material me atrapalhando aqui em cima, tá? Bom, vou permanecer aqui com as pinças de madeira, que são uma ferramenta importante nesse processo. O que eu faço agora? Vou pegar os meus tubos de ensaio necessários para o experimento, tá? Então vou colocar aqui alguns tubos, num número que eu acho que pode ser o suficiente. Vou coletar os tubos mais limpos daquela caixa preta, tá? Então deem preferência para os tubos mais limpos e sempre tubos do mesmo tamanho, até porque se a gente precisar levar o material ou esse tubo em algum momento para a centrífuga, eu não quero ter que trabalhar com tubos de tamanhos diferentes, porque tubos de tamanhos diferentes vão me dar massas diferentes e que vão poder eventualmente atrapalhar o balanceamento de massa na hora que eu for utilizar a centrífuga. Tá? Então, sempre tubos do mesmo tamanho e os mais limpos. Tomem cuidado para não derrubar nenhum tubo. Pronto. Meus tubos aqui no cantinho. Lembrem de manter os materiais o mais afastado possível do bico de Bunsen, porque toda essa região ela vai ficar realmente muito quente, tá? Então você não quer nem o reagente muito perto daqui e nem a sua amostra, a sua água também muito perto do bico de Bunsen, tá? A gente não precisa trabalhar com bico de Bunsen no máximo, então dá para diminuir um pouquinho o fluxo de saída de gás, né? Até porque isso também diminui um pouco o calor aqui em volta, nessa região próxima do bico de Bunsen, tá? E agora nós estamos organizados para iniciar o protocolo de separação e identificação de cátions aqui nesse caso, tá?
trabalharemos então com o grupo 1. Então, nós vamos partir agora para a leitura do protocolo e a realização dos experimentos dentro desse protocolo. Muito bem, pessoal. Então, a gente retoma aqui o nosso procedimento, né? A partir de agora, com o protocolo em mãos, né? Na nossa apostila clássica aqui, e a mesa, a bancada organizada, então a gente vai dar início à realização do processo de separação e identificação de cátions do grupo 1 na química analítica qualitativa, tá? Com exceção, é claro, do mercúrio, porque eu já expliquei para vocês com relação à sua toxicidade, né? Esse problema clássico, especialmente dos vapores de mercúrio, né? E então, como são protocolos que demandam aquecimento, a gente não realiza esse tipo de protocolo aqui no laboratório. Então, faremos separação e identificação de prata e chumbo nesse primeiro momento, tá? Então, temos aqui, né, no nosso protocolo, lembrem sempre de seguir aí na apostila de vocês, colocar em um tubo de ensaio cerca de 10 gotas de uma solução contendo os cátions deste grupo e, em seguida, adicionar 10 gotas de ácido clorídrico 3 molar, 3 mol por litro. Então, vou tomar cuidado aqui, né, com relação à contaminação. Lembrem que contaminação é um problema sério. Pego um tubo de ensaio clássico, minhas mãos sempre limpas, tá? E vou selecionar aqui os sais que podem conter ou que vão conter os cátions de interesse. Percebam que, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando uma solução previamente preparada por nós mesmos, né? Então, a nossa amostra sempre vai ter que dar resultado positivo para todos os cátions de interesse, porque nós estamos colocando esses cátions na amostra inicial. Então, não pode falhar, né? Nesse primeiro momento, nós estamos sempre verificando a resposta positiva para cada cátion. Esse é um ponto importante. Então, vamos escolher aqui um sal para prata. A gente vai escolher o nitrato de prata nesse caso, tá? Nitrato de prata na nossa tabela de reagentário é o reagente de número 50. Então, vou procurar, eu sei que é nitrato. Se é nitrato, é o tubo amarelinho, tá? Então, nossa bisnaga, né, ela tem uma coloração específica para cada classe de reagente. Nitrato, tubo amarelinho, nitrato de prata, número 50, é o que eu tenho aqui. Separo esse reagente e preciso também de um sal para o chumbo. Então, vou escolher aqui, vou ver o que a gente tem de chumbo no nosso reagentário. Chumbo, nós temos nitrato de chumbo, reagente número 41. Então, 41 é esse de cima. Nitrato e... Não, 41, nitrato de chumbo. Deixa eu achar o 41 aqui. Aqui, ó. Nitrato de chumbo, 41. Meio molar. Separo os dois reagentes principais, né? E aí eu vou, então, colocar 10 gotas de cada, que é como pede o protocolo. Lembrem, né? Agitação do nosso reagente. Percebam que a água já está borbulhando, né? Porque ela já está em temperatura de fervura. Então eu vou abaixar aqui. Mas aí deixem numa intensidade mínima aqui, tá? Só para manter agora a água na temperatura de ebulição. Então começo aqui com o nitrato de chumbo, tá? Agito. Vejam como que tá o rótulo do reagente, né? Vocês vão ver as bisnagas assim. Nitrato de chumbo. Dez gotas, tá? Não encosto a ponta do meu reagentário da minha bisnaga de reagente no tubo de ensaio, tá? Para não contaminar o reagente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. Tampo o reagentário, né? Tampo de novo a bisnaga de reagente. E como eu sei que eu não vou precisar nesse momento, já devolvo aqui para o reagentário. Faço a mesma coisa com nitrato de prata. Cuidado para não derramar nitrato de prata na mão.
E aí, 10 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. Tampo o meu reagente e devolvo ele para a posição. Muito bem. Juntei 2 reagentes. Agito, garanto a homogeneidade do sistema, né? Esse é um ponto importante. Vejam aqui, uma solução límpida, translúcida, o que indica que não há nenhuma contaminação aparente nesse primeiro momento, né? Então, agito aqui o meu sistema. Pronto, tenho a minha amostra preparada. Então, vejam que a partir desse momento, eu vou trabalhar com essa quantidade de material. Lembrem, né, química analítica qualitativa, a gente está na faixa da semi-microanálise ou da mesoanálise. A quantidade de amostra é sempre uma quantidade muito pequena, mas suficiente para identificar ou para ter uma identificação visual dos resultados, tá? Ou de cada reagente, de cada reação realizada no protocolo. Bom, com a amostra pronta, o que eu faço aqui de acordo com o protocolo? Em seguida, adicionar 10 gotas de ácido clorídrico 3 molar. Então, procuro o ácido clorídrico. Primeiro, se eu sei que é um ácido, a rotulação, a cor é a cor vermelha no meu reagentário, tá? Então, o ácido clorídrico é o reagente de número 4, ele tem uma faixa vermelha na bisnaga e ele é o ácido clorídrico 3 mol por litro, né? 3 molar. Vou trazer aqui para vocês verem. Ácido clorídrico, 3 molar. Muito bem, agito o meu sistema, destampo ele, tampa virada para cima, nunca encostando na mesa, tá? Na bancada. E aí eu acrescento, então, 10 gotas, tá? Então, com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas exatamente. Tampo o meu reagente. Devolvo ele para o reagentário. Acrescentei um reagente, o que eu faço nesse primeiro momento? Agito, né? Lembrem que a agitação ela vai permitir que todos os reagentes entrem em contato com todas as espécies, garantindo uma máxima eficiência aqui durante a reação, tá? Percebam, né? O tubo não está virado para o meu rosto, não está virado para os lados, onde possivelmente poderia ter alguém na bancada, né? Está virado para uma direção em que não tenha ninguém presente ali. Vejam que eu estou sozinho no laboratório também, tá? Então, por isso que eu não estou utilizando máscara nesse primeiro momento. Então, nós estamos aqui seguros com relação a isso. Bom, depois da agitação, a gente vai para a centrífuga, tá? Então tá aqui, né? Em seguida, homogeneizar a solução, ponto, centrifugar. Então agora que eu tenho um sistema de 2 fases, nós não temos mais uma amostra que é uma solução homogênea de espécies em estado aquoso, apenas. Nós temos um sistema que tem uma fase sólida e uma fase líquida, né? São 2 fases nesse primeiro momento. Se eu quero uma separação do que é sólido do que é líquido, eu vou levar esse sistema para a centrífuga, tá? Então, me acompanhem aqui na centrífuga, vocês vão perceber que a centrífuga já está ligada, tá? Ela já está ligada na tomada, o seu botão de energia também já está ativo. Então, vou levar a minha amostra para a centrífuga. Vou escolher uma posição aqui, então vou colocar a amostra na posição 1 e outra coisa importante, né? Eu tenho que balancear a minha centrífuga. Então, nesse primeiro momento, eu vou escolher qualquer tubo de ensaio limpo e vou, junto com a piceta de água, colocar aproximadamente o mesmo volume de líquido que eu tenho no meu tubo de ensaio com a amostra. Eu vou preencher o meu tubo de ensaio limpo com água, tá? Aproximadamente o mesmo volume, então vou colocar o meu material, o meu tubo de ensaio com a amostra na posição 1
e o meu tubo de ensaio com a água para contrabalancear essa massa na posição 3, diametralmente oposta à posição da minha primeira amostra, do meu primeiro tubo com a amostra, tá? Então, minha amostra está na posição 1, fecho a centrífuga e então ligo esse potenciostato, né, que controla a velocidade, tem uma relação direta com a velocidade da centrífuga, subo esse potenciostato vagarosamente até atingir a velocidade máxima, acompanho a inércia da centrífuga e assim que ela atingir a velocidade máxima, que é o que vai acontecer agora, eu tenho uma constante no barulho, no ruído da centrífuga, tá? Então, a partir desse momento, eu cronometro 1 minuto. Então, eu tenho aqui um cronômetro e vou deixar o sistema 1 minuto. Bom, vejam que aqui eu também tenho, eu estou utilizando um cronômetro de relógio, tá? Um cronômetro de celular, desculpa, né? Um relógio de um celular que tem a função cronômetro, mas vocês também poderiam utilizar os cronômetros, deixa eu mostrar aqui nessa câmera, né? Os cronômetros do laboratório, tá? São esses cronômetros clássicos aqui, ó. Muito bem, 1 minuto agora, e aí eu posso desligar a minha centrífuga. Essa centrífuga tem uma inércia considerável, então eu tenho que aplicar o freio eletromotor da centrífuga, tá? Para que ela possa parar mais rápido. Então eu acompanho aqui, olhando no buraquinho da centrífuga, né, da tampa da centrífuga, a rotação do eixo dela, e assim que esse eixo estiver completamente parado, eu posso abrir a minha centrífuga e então retirar a minha amostra daqui de dentro com muito cuidado para que nós não tenhamos a mistura do material depois da centrifugação, tá? Então vocês devem observar aqui, deixa eu colocar aqui um papel em branco na frente, deixa eu só arrumar um papel em branco para vocês verem melhor isso, tá? Na câmera principal. Bom, agora com o nosso sistema separado, a gente dá continuidade ao protocolo. O que o protocolo diz é o seguinte: verificar se houve precipitação completa e, para isto, adicionar mais 2 gotas de HCl 3 molar ao sobrenadante. Se a precipitação não foi completa, novamente centrifugar e, com o auxílio de uma pipeta conta-gotas, remover o centrifugado. Então, lembrem que eu contei para vocês em aula que as nossas reações elas já estão estequiometricamente balanceadas, né? Então, na verdade, nós temos aqui um sistema, um ácido clorídrico 3 molar, que tem uma quantidade de HCl muito maior do que aquilo que nós temos de amostra, né? Número de mols tanto da prata quanto do chumbo. Então é evidente que nesse primeiro momento a gente já sabe que houve precipitação completa justamente por conta da quantidade de cada um dos reagentes acrescentados aqui no nosso tubo de ensaio. Mas ainda assim eu posso verificar, né? Então eu pego a minha amostra e acrescento, olhando cuidadosamente para ela, acrescento mais 2 gotas, 1 ou 2 gotas de HCl. E aí eu verifico que não houve nenhuma precipitação no momento em que o HCl entrou em contato com a fase líquida, com o centrifugado. Isso significa que nesse centrifugado nós não temos mais nem íons de prata e nem íons de chumbo nesse primeiro momento.
Tá? Então isso garante que toda a prata e todo o chumbo foi separado, ou foram separados pela reação de precipitação junto com o HCl diluído, tá? O ácido clorídrico diluído. Bom, então nós não precisamos realizar aqui uma nova precipitação, uma vez que tudo que foi precipitado já corresponde de fato a toda a quantidade de íons de prata e de chumbo que nós tínhamos inicialmente na amostra. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Separar o centrifugado do resíduo. Então eu vou aqui cuidadosamente segurar na minha mão mais um tubo de ensaio limpo, tá? Então vejam como que eu estou segurando, né? Olha, um tubo limpo de um lado e o tubo com a minha amostra do outro. Eu seguro desse jeito na minha mão, tá? Vou pegar uma micropipeta, uma pipeta Pasteur, vou limpar ela, 1, 2, 3 vezes, descarto o líquido. Então vou cuidadosamente coletar o líquido do centrifugado, né, sem arrastar o sólido junto, tem que tomar cuidado com isso. Então, sem arrastar o sólido, coleto o líquido e transfiro ele para o novo tubo vazio, tá? Então vamos lá, cuidado, inclinando direitinho. Se sobrar um pouquinho de líquido, retorno e coleto mais um pouquinho. O máximo que eu conseguir retirar de líquido sem arrastar o sólido, tá? Pronto. Fiz a separação do meu centrifugado e do meu resíduo. Fiz a separação, faço a lavagem da micropipeta. 1, 2, 3. Um protocolo com 3 vezes a lavagem aqui, tá? E deixo ela aqui no cantinho, porque eu vou precisar dela em breve. Então vejam que agora eu tenho 2 tubos de ensaio, um apenas com o líquido e o outro com o sólido, apenas com o sólido, com o resíduo, tá? Esse caso aqui. Vou nomear então, vou rotular os meus tubos, então vou chamar o tubo só de resíduo como o tubo R1, de acordo com o que está escrito na apostila, né? E o tubo só com a fase líquida como o centrifugado C1. Pronto, deixa ele ali no cantinho. A gente sabe, por princípio, que por termos preparado a nossa própria amostra, o nosso C1 não tem nenhuma outra espécie de interesse. Porque nós não colocamos na preparação da amostra nenhum cátion que possa corresponder aos grupos 2, 3, 4. Tá? Então a gente sabe que nesse momento nós não temos nada de interesse no C1, nesse primeiro C1. Então a gente deixa ele guardadinho lá, a gente pode até descartar ele eventualmente, porque ele não vai ser necessário nesse primeiro momento. Tudo que nos interessa está na fase sólida, que é o resíduo, tá? Bom, o que a gente faz agora? Sobre o R1, que pode conter o cloreto tanto de chumbo quanto de prata, adicionar aproximadamente 10 gotas de água e aquecer com agitação por 5 minutos em banho de água fervente. E aí a gente já sabe o seguinte, lendo esse mesmo parágrafo da apostila, rapidamente centrifugar e a seguir, mantendo o tubo no banho de água fervente, remover imediatamente o centrifugado quente e guardar. O centrifugado será chamado de C2 e o resíduo R2. E repetir o processo para o resíduo R2 com a adição de água quente. Então nós vamos precisar de água quente nesse primeiro momento, né? E sabendo disso, eu não posso utilizar a água do banho-maria, porque a água do banho-maria é água de torneira. E a água de torneira tem contaminação. Tem uma série de outras espécies que não são essas do nosso interesse nesse primeiro momento, tá? Então, como eu sei que eu vou precisar de água quente, o que eu faço? Eu separo um tubo limpo, coloco nesse tubo limpo água deionizada e coloco esse tubo para aquecer. Deixo esse tubo no banho-maria, porque eu vou precisar dessa água aquecida em breve. Tá? Então deixo ela aquecendo aqui no cantinho.
em contato com a água, né, quente. E aí eu vou cuidar então do meu R1, tá? Então, meu R1 está dizendo o seguinte, voltando. No R1, adicionar 10 gotas de água e aquecer com agitação por 5 minutos. Então eu posso pegar uma pipeta, uma micropipeta nova, né, uma pipeta Pasteur nova, coleto a água e acrescento 10 gotas. Então, sem tocar aqui na boca do tubo de ensaio, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, sobrou água. Devolvo essa água limpa da micropipeta para o becker de água limpa? Nunca. Se sobrou, eu descarto. Não tem problema. E aí? 1, 2, 3. Tá? Lembrem que esse protocolo é sempre para garantir que não haverá contaminação cruzada no seu sistema. Bom, acrescentei água, né, as 10 gotas, agito, essa agitação mais vigorosa garante que a água entre em contato com todo o sólido que está aqui. E então essa água vai lavar o sólido, tá? E aí eu pego com uma pinça nova, coloco esse tubo de ensaio sob aquecimento, e aí durante 5 minutos, então vou colocar aqui um cronômetro, né? Durante 5 minutos, nós vamos agitar esse sistema sob aquecimento, tá?
Muito bem, depois dos 5 primeiros minutos, nós vamos cuidar para realizar o próximo protocolo de separação aqui, né? Que na verdade é a centrifugação. 5 minutos exatos. Então, rapidamente centrifugar e a seguir, mantendo o tubo de ensaio em banho de água fervente, remover o centrifugado. Então, vou levar esse sistema para a centrifugação. Bom, então, depois de 1 minuto, né, de agitação, nós temos aqui, depois de 1 minuto de centrifugação, nós temos aqui o nosso material já centrifugado na posição 1. Removo com cuidado e agora, rapidamente, escolho mais um tubo. E recolho o líquido. C1 e passo ele para um novo tubo de ensaio. Faço a lavagem. 1, 2, 3. Devolvo esse C, que vai virar o nosso C2, né? Para aquecimento. Pego uma nova pinça de madeira. Então, mantendo, lembrem que tem que ser rapidamente, né? Mantendo o meu R sob aquecimento, eu vou repetir o processo, né? Então eu pego aqui uma piceta com água. Agora eu vou coletar 10 gotas de água quente, então o centrifugado, ao resíduo adicionar 10 gotas de água quente. Pego do tubo de água quente e acrescento no R, tá? No resíduo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descarto. Lavagem. E agora, de novo, mais 5 minutos sob aquecimento.
Bom, pontos importantes, né? Não se esqueçam. Enquanto eu estou aqui agitando o meu R, o meu resíduo, já com a água quente, para esse processo de lavagem do resíduo, eu estou realizando o processo enquanto o material está sob aquecimento e agitação constante, tá? E nesse primeiro momento, qual que é a ideia desse processo? A ideia desse processo é de conseguir solubilizar o máximo possível do cloreto de chumbo, porque esse cloreto de chumbo ele vai ser então transferido do estado da fase sólida para essa fase líquida chamada de centrifugado 2, C2. Tá? Então aqui tem um outro processo que a gente está realizando, que é um processo de separação. Num primeiro momento nós precipitamos prata e chumbo juntos na forma de cloreto, em temperatura ambiente, né, em água fria. E agora nós estamos sob aquecimento, solubilizando só da fase sólida o chumbo. Então nós estamos separando o chumbo da prata por meio da solubilização do cloreto de chumbo em água quente, tá? Quando nós temos então uma condição que satisfaz o limite de solubilidade desse cloreto de chumbo, permitindo que o chumbo então se torne uma espécie em meio aquoso, tá? Uma espécie disponível livre em meio aquoso. Lembrem que no aquecimento que nós fizemos agora, né, na etapa anterior a essa, nós já extraímos um pouco do C2, né, um pouco de líquido dessa mistura. E nós então vamos agora, a partir desses próximos 5 minutos, após os 5 minutos iniciais desse aquecimento, nós vamos coletar de novo esse novo líquido de lavagem, né, essa água quente que nós acrescentamos ao R1, porque ela vai ter ajudado, ela vai ter contribuído na lavagem do R1 para extrair o chumbo. Então, nessa água quente também vai ter um pouco mais de chumbo, tá? Da espécie do cátion chumbo disponível no meio. Então, nós vamos coletar todo esse líquido e vamos juntar ao C2 inicial, tá? O C2 da etapa anterior a essa, onde já tinha chumbo também. Muito bem, 5 minutos certinho. Então o que eu faço agora é com uma micropipeta limpa. Eu coleto esse líquido, que agora não é mais só água quente, é água quente com um pouco de chumbo. Separo do sólido e junto com o meu C2, que está aqui. Coleto o máximo possível do líquido sem arrastar o sólido, tá? Então agora, o meu R1, na verdade, virou o R2, porque nós fizemos um processo de separação nele, né? Então vou rotular aqui no becker como R2, o mesmo becker, tá? Com o mesmo sólido. Para lembrar que agora aqui eu já tenho o R2, né? Que é basicamente o cloreto de prata. E então, continuando o protocolo, né? O centrifugado C2, lembrem de rotular aqui o tubo de ensaio, tá? Então aqui eu vou chamar de C2. Eu não fiz isso num primeiro momento porque a preocupação era garantir que o tubo fosse para o aquecimento mais rápido possível, justamente para manter o chumbo solubilizado no meio quente. Tá? Então aqui nós temos um nosso C2. Então, no centrifugado C2, adicionar 5 gotas de uma solução de acetato de sódio 1 molar. Então vamos encontrar o acetato de sódio 1 molar.
acetato de sódio 1 molar, adicionar 5 gotas. E isso cria de alguma forma um sistema tampão aqui, né? Então, acetato de sódio 1 molar, 5 gotas. Quatro, 5. 5 gotas, volto, fecho o meu reagentário, minha bisnaga de reagente. Devolvo para o reagentário. Agito. E depois, adicionar de 3 a 4 gotas de cromato de potássio meio molar. Tá? A formação de um sistema precipitado amarelo indica a presença de chumbo. Então, vou encontrar aqui o cromato de potássio. Vamos encontrar na tabela. Reagente de número 21. Cromato de potássio, 1 molar. Tem o cromato meio molar? Não, né? Se eu não tenho meio molar, eu vou adicionar só metade do volume, tá? Então, agito o sistema. Tampa tá durinha. Aí. Então, ao invés de acrescentar 4 gotas do cromato de potássio meio molar, como eu só tenho o cromato de potássio 1 molar, eu vou colocar metade do volume, tá? Então, 2 gotas. 1, 2. E aí eu agito o meu sistema. Devolvo o cromato para cá. Se tiver com medo de derrubar o tubo, pode tirar ele da pinça, agita. E agora separa, né? Então, eu já verifiquei, na verdade, a formação de um precipitado, de um sólido precipitado amarelo aqui no sistema. Mas para garantir, para mostrar para vocês pela primeira vez, vamos levar a centrífuga, tá? Então, volta para cá. Já tenho um contrapeso ali balanceado. Então é só ativar a centrífuga. Lembra, 1 minuto, né, de tempo. Enquanto está centrifugando, a gente pode dar continuidade aqui no protocolo. Então agora sobra o R1, né, para a gente analisar. Então voltem aqui. R1 não, agora é o R2, né? O R1 ele já foi convertido em R2 porque nós tiramos do R1 o chumbo, né, que foi para a fase líquida. Então no R2, no resíduo R2, alcalinizar com hidróxido de amônio, 6 molar, e agitar. Então, hidróxido de amônio, vamos encontrar o hidróxido de amônio aqui. Reagente de número 30. Hidróxido de amônio, 6 molar. Vou acrescentar inicialmente 2 gotas. E vou agitar o sistema. Bom, vejam o seguinte, né? Nesse primeiro momento, nós não vamos precisar mais de aquecimento, tá? Então, sabendo que não preciso mais de aquecimento, vou desligar o tubo de ensaio, o bico de Bunsen, vou desligar o bico de Bunsen aqui. E agora eu fico mais tranquilo para trabalhar, né? Eu posso colocar aqui, como eu tenho que garantir que o meu sistema está alcalino, eu vou pegar um vidro de relógio e vou utilizar, para verificar se o sistema está de fato alcalino, o nosso indicador, que é as fitas
o papel de tornassol, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Buscar um papel branco, colocar aqui o vidro de relógio em cima. Bom, lembrem que tem que tirar aqui, né, o tubo de ensaio depois de 1 minuto de agitação. A gente já tem 1 minuto ali. Enquanto vai parando a centrífuga, vamos usar o papel tornassol. Lembrem que eu já comentei com vocês, nós temos 2 tipos de papel tornassol, né? Nós temos o tornassol vermelho e o tornassol azul. Qual deles a gente pode utilizar? O azul ou o vermelho para verificar se o meio é ácido ou básico? Se vocês não lembrarem, se vocês não decorarem, o que a gente pode fazer é um teste. Eu vou pegar aqui uma fitinha. Vou partir ela em 2, tanto do azul como do vermelho, tá? Vou pegar uma fitinha do papel tornassol vermelho também. Na verdade, metade da fitinha. E vou partir ela ao meio também. Então, agora eu tenho 4 pedaços. 2 azuis desse lado e 2 vermelhos desse lado, tá? Bom, então se eu não lembrar exatamente qual é qual, para ácido ou para base, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a base, eu tenho aqui o hidróxido de amônio, e posso pegar um ácido qualquer, né? Pode ser o ácido clorídrico 3 molar. Então eu vou fazer um teste. Eu vou pegar o hidróxido de amônio e vou colocar um pouquinho dele no azul e um pouquinho dele no vermelho, vou verificar qual papel que muda de cor, né? Então eu vou colocar uma gota no azul. Então o hidróxido de amônio no papel tornassol azul faz com que ele continue azul. Então, certamente, o papel tornassol azul não serve nesse momento para mim, né? E vou colocar ele no vermelho agora. Agora o vermelho ficou azul. Então, significa o seguinte, para a base, para verificar se o meio é básico, eu vou utilizar o papel tornassol vermelho, porque o papel tornassol vermelho em meio básico se torna azul. E aí eu posso fazer o teste também, né, com o ácido e colocar ele no vermelho. Se eu colocar ele no vermelho, o vermelho não muda de cor, ele continua vermelho. Mas se eu colocar ácido no papel azul, originalmente azul, ele vai ficar vermelho. Então, quer dizer, para ácido, para verificar se o meio está ácido, eu vou utilizar o papel azul, porque ele vai se tornar vermelho. Tá? E para verificar a base, eu vou utilizar o papel vermelho. Então, papel tornassol vermelho nesse momento para a gente. Tá? Bom, então, vou pegar o líquido da minha amostra, vou até trocar aqui de vidro de relógio, vou pegar um limpo, e vou colocar aqui no vidro de relógio limpo um pedacinho do papel tornassol vermelho, tá? Então, vou coletar um pouquinho desse líquido da amostra, onde eu já coloquei, agora eu pego uma pipeta nova, né, uma micropipeta nova, onde eu já coloquei um pouco do hidróxido de amônio, e vou pegar só um pouquinho dessa amostra, dessa fase líquida, e vou colocar na superfície do papel vermelho. Bom, verifiquei que ele ficou azul, então significa que o meu meio já está básico, né? Então já alcalinizei o meio. Ótimo, meio já está alcalino. Próxima etapa. Então, continuando no protocolo, né? Então, no resíduo R2, alcalinizar com hidróxido de amônio 6 molar e agitar. Essa solução pode conter íons do complexo diamim-prata. Adicionar, então, o ácido nítrico 6 molar gota a gota, agitando até que o meio se torne ácido. Então, ácido nítrico 6 molar. Vamos encontrar o ácido nítrico aqui, 6 molar. É um ácido mais forte. Eu vou colocar também só 2 gotas aqui, tá? No máximo. Então, 1, 2 gotas. E vou verificar se o meio de fato se tornou um meio ácido, tá? Como que eu faço isso? Agora eu não posso mais utilizar o tornassol vermelho, né? Eu vou utilizar o papel tornassol azul.
Então pego uma tirinha, um pedacinho bem pequenininho, coloco aqui na ponta. Um pouquinho da solução. E o meio já está vermelho. Se o meio já está vermelho, significa que o meu meio já está ácido novamente, né? Igual exatamente o que se pede no protocolo ali. Então, agora com o meio ácido, se nós verificarmos a formação de um precipitado branco nessas condições, isso significa que então que nós temos a presença dos íons prata. Então, se vocês olharem aqui, né, eu vou até tentar mostrar contra a minha manga aqui azul, né? Esse precipitado branquinho indica então a presença de prata. Nós acabamos de verificar então a existência de íons prata no nosso sistema, na nossa amostra inicial. Então, marco aqui que está confirmado para prata. Bom, é um tanto quanto óbvio, né? Porque a gente colocou prata na amostra, então de fato tinha que dar um resultado positivo para prata. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando o que agora? Tá faltando a gente observar lá se formou o precipitado amarelo da outra amostra que estava dentro da centrífuga. Então vou pegar a nossa amostra aqui, sem agitar e com muito cuidado. Vamos observar aqui, contra a câmera, a formação lá do precipitado amarelo no fundo, um precipitado amarelado no fundo, e um líquido amarelado transparente aqui em cima, né, que seria o nosso C, o nosso centrifugado. Mas o que importa é, de fato, a formação daquele precipitado amarelo lá no fundo, tá? Porque esse precipitado amarelo no fundo indica a presença de íons chumbo, porque foi então formado o cromato de chumbo nesse caso, tá? Então nós temos aqui os resultados, né? Nós temos os resultados de confirmação tanto da prata, né? Vou mostrar aqui para outra câmera, tanto da prata como do chumbo. A prata confirmada na forma do cloreto de prata, né? Num precipitado branco, e o chumbo confirmado pela formação do precipitado de cromato de chumbo na forma de um precipitado amarelo, que seria esse resultado do último tubo. Então nós temos aqui um protocolo realizado, nós garantimos aqui o protocolo completo, né? Nós temos um protocolo que mostra pra gente, então, a formação dos íons de prata, né? A confirmação dos íons de prata na amostra e a confirmação dos íons de chumbo. E é evidente que nós tínhamos que chegar nesses dois resultados justamente porque nós colocamos tanto a prata quanto o chumbo na amostra inicial. Então, o resultado só poderia ser um resultado positivo desde que todo o protocolo fosse corretamente executado, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Nós passamos aí pelo primeiro protocolo de separação e identificação de cátions do grupo 1 na química analítica qualitativa. E então eu espero que vocês estudem de novo esse protocolo, acompanhem e façam as anotações das reações envolvidas em cada etapa do procedimento. Onde estão as reações específicas para cada etapa do procedimento? Elas estão registradas todas lá no livro de Química Analítica Qualitativa do Vogel, aquele livro bonitinho de capa amarela, que é a referência, o livro de referência da nossa bibliografia básica para essa disciplina, para esse curso, tá? Bom, então ficamos por aqui e aí a gente continua a nossa próxima aula depois, já com os cátions do grupo 2, que é o nosso próximo protocolo, tá? Da nossa marcha analítica. Não se esqueçam, nós estamos trabalhando com uma marcha analítica sequencial aqui. Tá ok? Então, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!